Por muitos anos, as famílias se sustentaram produzindo tabaco e secando dentro desses espaços. Para que acontecesse o processo de secagem, as árvores, boa parte das árvores, foram cortadas para serem queimadas nas fornalhas, aquecer esse espaço e dentro deles fazer o processo da secagem do tabaco. E hoje, depois de mais de 50 anos, a gente se depara com essa situação. A natureza volta a tomar conta desse espaço. Olhando para trás, olhando para a história, num momento e numa realidade diferente, aquelas famílias lá produziam fumo, né? E aí hoje a gente olha para a história que essa terra está nos dando e nos oferecendo, a partir da nossa ação nela, a gente consegue mostrar que com intencionalidade, com ação e com opção, a gente pode produzir alimento. Feijão, beterraba, brócolis, quase tudo. E nenhuma gotinha de veneno, nem gotas de veneno, nem um veneninho, nem um pitiquinho, nem um titiquinho desse tamanho. Nada de veneno. O que o veneno faz na natureza? Você sabe? Plantinha morre. Outra plantinha morre. Pode devolver alimento para a sociedade. E esse é o nosso compromisso, produzir alimentos agroecológicos, produzir alimentos orgânicos e entregar saúde. Nós vamos realizar o processo de coleta e reprodução dos micro-organismos da floresta. Coletamos algumas taquaras e lembramos de deixar os gomos inteiros, com as sobras nas pontas. Cozinhamos 700 gramas de arroz sem sal e sem óleo. E agora a gente vai então rachar essa taquara para colocar o nosso arroz. Então colocamos o arroz cozido dentro da taquara para os micro-organismos se alojarem no arroz. Aqui está o arroz, então a taquara fica bem cheinha de arroz e a gente vai vedar ela e deixar ela bem fechadinha. Os micro-organismos vão entrar pelos frestinhos, a gente usa um arame para deixar bem firme essa vedação. E depois então colocar na serrapilheira. Acomodamos ela na serrapilheira. Encontramos um lugar onde há abundância de fungos brancos e há uma boa quantidade de serrapilheira para a gente conseguir deixar bem protegido o nosso canudo de taquara para coletar esses micro-organismos. Depois de 12 dias nós temos aqui então um canudo de taquara com o arroz que os micro-organismos inocularam, entraram, né? Olha aí, a gente pode ver que várias cores, né, de micro-organismos aí, ó, esse bolorzinho branco, isso tudo foi o arroz colonizado pelos micro-organismos. E aqui a gente coletou as taquaras, preparou elas, separou algumas partes que não utilizou e agora nós vamos para a próxima parte, que é colocar ele dentro de bombonas de 5 litros junto com açúcar. E o açúcar vai alimentar então esses micro-organismos que vieram lá da floresta num processo de respiração anaeróbica, né? A gente coloca aí 250 gramas de açúcar em 5 litros d'água. A gente depois então fecha bem as bombonas, dá uma chacoalhada nelas para dar aquela misturada. Mas enfim, o processo vai acontecer dentro dessas bombonas. Aí estão elas. O processo de reprodução, ele acontece dentro dessas bombonas. Elas ficam num lugar protegido do sol
e não recebem o oxigênio. Aí a atividade, a gente coloca esse filtro de água para que não entre o oxigênio aí. Então aqui bactérias, fungos, leveduras, algumas dessas cepas. E quando que fica pronto? Depois de alguns dias, o processo estabiliza, elas param de consumir o açúcar que tinha ali. Depois de 10 dias, então, estão prontos aqui os micro-organismos para irem para as nossas áreas de cultivo. Pó de rocha, calcário, composto orgânico, rotação de cultura. Essas são algumas técnicas que nós utilizamos aqui para deixar o nosso solo rico. Mas, sem dúvida nenhuma, os micro-organismos que nós trouxemos lá das florestas são os grandes responsáveis por trabalharem esta matéria. São eles, os micro-organismos, que vão transformar todos esses elementos orgânicos e minerais em alimentos para as nossas plantas. E depois de coletados, reproduzidos, nós fizemos o processo de aplicação desses micro-organismos no nosso solo. A gente chama isso de repovoamento biológico e nós utilizamos algumas técnicas. Nós utilizamos o pulverizador e também utilizamos o sistema de irrigação. O sistema de irrigação nós equipamos ele com um injetor Venturi, que é essa conexão aí ligada na irrigação, que ele faz a sucção através do diferencial de pressão. Colocamos aí os micro-organismos num balde e depois ele devagarinho vai sendo sugado do sistema de irrigação e vai parar nas áreas de cultivo que nós temos que recebem essa irrigação, né? E aí nós podemos ver que ele vai, olha só, ele já vai se reproduzindo aí depois de um tempo, né, no solo, através aí dessas técnicas de aplicação, né? Nós colocamos então os micro-organismos lá da floresta agora estão vivendo nas nossas áreas de cultivo. O Sítio Casa de Barro, ele é um projeto que foi pensado e foi sonhado por mim e pelo meu companheiro, onde o nosso objetivo prioritário era fazer produção de alimentos saudáveis e fazer chegar até a mesa das pessoas aquilo que a gente gostaria que tivesse na nossa própria mesa. Ele está localizado aqui entre as comunidades da Alto Grota e do Alto Rio dos Sinos, aqui no município de Caraá. Caraá possui cerca de 8.000 habitantes e fica localizado aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. O Sítio Casa de Barro é uma unidade de produção agroecológica. Possui certificado de produção orgânica. Nós estamos ligados à rede Ecovida, através do grupo Sal da Terra. Aqui no sítio nós realizamos a produção de mais de 60 variedades de alimentos. Esses alimentos todos são comercializados em feiras, nos programas institucionais do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e do PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar. Ao olharmos para o passado, conseguimos ter uma dimensão daquilo que nos trouxe até aqui. Construir o futuro não é apenas olhar para o futuro. Construir o futuro requer muito esforço e empenho no presente. É agora, é hoje. Plantamos as sementes para que lá na frente os nossos filhos, os nossos netos possam colher. E é tão simbólico para nós, produtores agroecologistas, estar realizando o cultivo de alimentos saudáveis tão próximo de um espaço aonde já foi muito diferente.
onde a utilização dos agrotóxicos era uma realidade. Além dessa responsabilidade que nós sabemos que temos para com a natureza, para com a sociedade, nós temos também as nossas crianças, né? Os nossos filhos. Então é extremamente importante que a gente consiga passar para eles um pouco disso que a gente tem, né? Desse amor pela terra, desse amor pela vida, de saber que cada pessoa, de cada ser tem esse compromisso de cuidado e de promoção de vida. O futuro, ele é a consequência das nossas ações hoje. Por isso que nós precisamos, e é tão importante, a responsabilidade sobre os nossos atos, né? Como que nós estamos cuidando do que nos circunda, do que nos rodeia, né? Das águas, da terra, dos animais, das florestas. Então, as nossas ações hoje, elas vão impactar diretamente o nosso futuro. O que você acha do futuro? Muito especial. E o que você diria para as pessoas no futuro? Beijinhos, amor. Beijinhos com amor, coraçõezinhos. Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear.